Bom, então o que a gente faz aqui, retornando? Anota o valor lido. Eu coloquei aqui 12 resistências, mas podem ser mais, tá? Fazem 12, o pacotinho que a gente envia são cerca de 50, então o máximo que fizeres melhor, né? Bom, aí depois anotar o valor aqui no quadro abaixo. E a tolerância também vem escrita no corpo do componente, ou na cor ou vem escrita. Com isso, de acordo com o valor lido, escolher a posição da chave. Aí calcula aqui o valor máximo e mínimo da tolerância, para saber o valor correto que ela pode chegar. Então, por exemplo, 1000 ohms, 5%. Então, 1000 ohms, 5%, ele pode estar 50 ohms a mais, 50 a menos. Posição da chave, aí já sabe, de acordo com o valor, qual é a posição da chave. E vai ver a escala que vai usar, né? Então, bom, a posição da chave está aqui, aí eu vou ler lá o valor que vai obter na escala. Então, se for na vezes 1, aí eu vejo um valor lá, coloco o valor aqui, ó, valor obtido na escala. Depois, para saber o valor medido, ó, tá, eu multiplico o valor da escala, que eu obtive lá na escala, pela chave. Então, o valor medido aqui será a multiplicação da posição da chave pelo valor obtido na escala. Tá? Claro que aqui, se for um multímetro ou um multiteste analógico, tem que juntar as pontas de prova para zerar, sempre que mudar de uma faixa para outra, de uma posição da chave para outra. Não tocar nas partes metálicas, que pode influenciar a medição, não ligar o ohmímetro em circuitos energizados, porque aí pode danificar o aparelho. Retirar o componente e medir sozinho de preferência. Ele no circuito pode medir valores do circuito. A resistência não possui polaridade, então não tem problema de posição. E a escolha da posição da chave deverá ser sempre maior que o valor da resistência. Então pronto, aqui é a ficha de tarefa prática. Essa ficha eu fiz para ajudar o formando a estudar. Ele pega lá as resistências, vai anotando aqui para quê? Para depois ter uma conclusão. Será que essa resistência que eu estou lendo certo o valor dela? Será que o valor que eu estou lendo da resistência está correto? Então aí eu coloco aqui e vejo, essa resistência está aberta ou ela está com algum outro problema. Qual é o objetivo aqui? Medir resistências fixas com ohmímetro, porque depois a gente vai fazer a medição das resistências variáveis, né, e ajustáveis. Identificar a posição correta da chave, bem como a escala. E verificar se a resistência ela está boa ou não. Vamos lá, unidade 1, medição com um ohmímetro analógico. Aqui, por isso que eu falei, aqui pede para quem faça a impressão da ficha 1 da tarefa prática. Só para anotar os valores e verificar. Claro que com o tempo nem precisarás mais da ficha, vai medir normalmente, né? Bom, então, aqui eu vou explicando aquela ficha. A segunda coluna colocarás o valor lido, que aprendeu na atividade prática 1. A terceira coluna anotarás o valor da tolerância. E na quarta, calcular o valor máximo e mínimo da peça. A quinta é a posição da chave, a sexta, o valor lido na escala. A sétima será destinada ao valor medido pelo ohmímetro. E a última, a sua conclusão, ou seja, como que achas que vai estar o valor. Ele está bom? Ele está com defeito, né? Procedimentos de medição. Tá? Os assuntos abordados, então, aqui. Primeiro, então, a gente lê o valor. Veja que eu até fico um pouco repetitivo, mas a ideia é essa, é pegar depois a sequência. Medir, fazer a leitura, colocar os valores na tabela. Calcular a tolerância, máxima e mínima. Depois, escolher a posição da chave. Uma vez que já sabes o valor, escolher a posição da chave e anotar na coluna 5. Então, a posição da chave tem que ser sempre uma posição acima do valor da resistência. Então, uma resistência de 1000 ohms, eu tenho que ter uma posição acima de 1000. Uma resistência de 100K tem que ser uma posição acima de 100K.
Fazer o ajuste de zero, ou seja, junta as pontas de prova, vai lá no potenciômetro do ajuste de zero e coloca o ponteirinho em cima do zero. Tá? Cuidado com o erro de paralaxe, que é a leitura de um lado errado, né? Olhando pelos lados. Coloca o componente nas pontas de prova e anota o que deu lá na escala do ohmímetro. Para obter o valor correto, você multiplica a posição da chave com o valor lido na escala e anota na coluna 7. Então, nunca esqueça que tem que multiplicar. Se for vezes 10, é 10. Se for vezes 1, é 1. Se for vezes 10K, é 10K. Bom, aí, verificando, então, o valor, vai comparar. Esse valor tá bom? É aceitável ou não é? Bom, caso vai medir, fazer uma outra medição, e retorna lá para o passo 1 novamente. Cuidado aqui, que sempre que mudar de posição da chave, deve-se fazer o ajuste de zero. Às vezes, até na própria medição é bom fazer também. Mesmo que não mude a posição da chave, é aconselhável dar uma verificadinha lá, se está no zero. Exemplo 1. Eu tenho aqui uma resistência laranja, laranja e dourada. E dourada 2 vezes. Aqui tem aquela questãozinha que a gente já colocou. É uma resistência que tem dourado na terceira faixa. Nesse caso, que tem dourado na terceira faixa, a gente vai ler e vai dividir o valor por 10. Então, 3 de um, 3 de outra, 33. Dividido por 10, 3,3 ohms. Ou 3R3, tá? É a mesma coisa. Se aparecesse R no lugar da vírgula, significa que é 3,3 ohms. Se for um K aqui, é 3,3K ohms. Tá? Bom, segundo a tolerância, 5%, está aqui os valores de tolerância, 3,13 a 3,47. Como é uma resistência de pequeno valor, vamos usar a posição mínima, a posição vezes 1, que é a menor. Olha lá, não esqueçam de fazer o ajuste de zero, colocar o ponteiro em cima do zero. Tá lá, coloquei, ó, zeradinho. E agora vamos medir. Aqui deu um valor entre, tá dando mais ou menos aqui é 2, né? Entre 2 e 3 nós temos 5 traços, cada tracinho tem 0,2. Então vai ficar 2,2, 2,4, 2,6, está dando em torno de 2,7 mais ou menos. Tá? Nessa faixa aí. Tá? 2,7, 2,8. Tá? Fica um pouquinho fora da tolerância, mas a gente considera que ele está em bom estado. Tá? Não tá, essa resistência ela é nova, ela não estava com defeito não. Aí dá essa variaçãozinha, mas é um valor muito pequeno. Esse é um problema. Quando as leituras são muito próximas aí de um lado, a gente às vezes não tem uma precisão muito boa, né? E considerando aí contato do componente com a ponta de prova, pode ter aí alguma variaçãozinha, né? Mas nesse caso a gente considera que está ok, a resistência está boa. Uma outra aqui, ó, 47 ohms, amarelo, púrpura, preto e dourado. Ó, preto na terceira não coloca nada, então vai ficar só o 47. Aqui está o valor de tolerância, é uma resistência baixa, continuamos na vezes 1. Tá? Mas sempre é bom fazer o ajuste de zero, verificar lá se está tudo certinho. Ó, aqui a resistência está próxima dos 50. Aqui entre 30 e 50, cada tracinho desse aqui equivale a 5. 30, 35, 40, 45, 50. Então, ele aqui está mais ou menos entre o 45 e o 50. A precisão aqui não é assim muito boa, não, né? Então, a gente sabe que o valor está aqui, entre 45 e 50. Aí a gente considera, né, que está mais ou menos dentro do valor. 45 ohms, a resistência está boa, não há problema nenhum. Outro exemplo, esse aqui é um problema, porque é um valor muito baixo, 0,22 ohms. Para ter uma precisão nessa leitura é muito difícil, ele é muito baixo.
Ó, 0R22, ou seja, 0,22. A posição é vezes 1, vai parecer até que esse componente está em curto, mas resistência não entra em curto. Ajustei o 0, aqui, ó. Olha, ele está dando aqui no primeiro tracinho, ou seja, o primeiro tracinho aqui, entre o primeiro e o segundo. Aqui nós temos 10 tracinhos, é 0,1 mais ou menos cada tracinho. Então ele está dando quase zero, ele deslocou um pouquinho aqui para a esquerda. Tá? Então vai dar mais ou menos 0,20, ele é 22, a gente não vai ter essa precisão ali, não tem muito como saber exatamente. Tá? A medição dele, mas consideramos ele bom. Claro que aqui é aquilo que eu falei em outras aulas, o multímetro e o multiteste digital, ele é melhor nesse caso, porque ele já apresenta o valor no ecrã, isso aí ajuda muito, não precisamos ficar aqui vendo um ponteirinho de um lado e de outro. Para a medição de resistência, o digital se torna muito mais fácil, e muito mais preciso de medir também. Outro exemplo aqui. Ó, aqui temos uma de 6 faixas. Ó. Azul, cinza, azul, preto, marrom e vermelho. Então, vamos lá. Ó, aqui as 3 primeiras faixas são números. 6 é o azul, o cinzento é 8 e o 6 é azul de novo, 686. O preto na quarta não conta nada e o castanho é a tolerância, 1%. Isso aqui é aquele partes por milhão, ppm, isso aí não altera em nada a medição para a gente aqui. Aí aqui já temos um valor um pouquinho maior, já podemos usar ou a posição vezes 10 ou a posição vezes 100, porque já é um valor já um pouquinho mais alto. Para a gente ter uma precisão a mais, fazemos o ajuste de 0. Aqui, ó. Aqui é na vezes 10, está vendo aqui? A gente está medindo a vezes 10. Ele aqui entre os 50 e os 100, ó. 50, 60, 70, 80, 90, 100, ó. Ele está aqui entre o 80 e o 100, mais ou menos. É a medição que ele está apresentando aqui. Eu daria próximo de 70, que é 686, estaria próximo de 70. Não temos muito como precisar, mas aí dá mais ou menos 700 ohms. Tá? Então, não tem muito jeito. Aqui, ele também diz que podemos fazer uma medição na posição vezes 100. Quando eu coloco na posição vezes 100, não esqueçam de fazer o ajuste de 0, o ponteiro se desloca mais para o meio do aparelho, aí fica um pouco melhor. Ó, 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Está aqui entre 7 e 7,5. Então, está dando um pouquinho mais de 700. Bom, 720 aqui, mais ou menos, pela leitura. Então, quando aumentamos a posição da chave, a gente consegue deslocar o ponteiro mais para o meio do medidor. Ajuda um pouquinho. Aqui já aumentamos mais, ó. Vermelho, púrpura e vermelho. Ou seja, 2, 7 e 2 zeros. Então, 2.700 ohms. Ou 2K7, pode aparecer lá 2K7, utilizamos a posição vezes 100. Ajuste de 0, fazemos o ajuste de 0 lá. Bom, aqui entre o 20 e o 30. 22, 24, 26, 28. Ele está entre o 26 e 28, está mais ou menos dentro do 27 mesmo. A gente não tem esse valor exato, mas 27 vezes 100, 2.700. Nunca deixe de multiplicar. 27 vezes 100, 2.700. Exemplo 6, ó, 18K. Já vem escrito no corpo, 18K, 18.000. Então, já podemos usar uma posição vezes 1K. Tá? O valor dele já começa a ficar um pouco mais alto. Usamos a posição vezes 1K. Ajuste de 0 feito. Aqui, ó, está entre 10 e 20, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Ó, ele está entre 18 e 19, posição de 1K. Então, 18, 18,5, e está um pouquinho acima, vezes 1K, 18,5K.
Todas essas receitas estão boas até o momento. Vermelho, preto e amarelo. Vermelho 2, preto 0, amarelo 4. Tá? Então, daria 200K ou 200 mil. Nesse caso, já vamos usar a posição máxima, que é a posição vezes 10K. Faz o ajuste de 0. Esse aqui tá até que deu um valor um pouco mais preciso. Está aqui em cima do 20, praticamente. 20 vezes 10K, 200K. Tá? Aparentemente está... Bom, vamos lá. Agora aqui a ficha 2. A ficha 2, ela é praticamente a mesma ficha 1, só que para medir as resistências com o omímetro digital. E ela, na verdade, não mudou nada. A única coisa que muda aqui é que a gente vai fazer com o multiteste digital. Tá? Ó. Aí observem que aqui não tem ajuste de 0. O multímetro digital não tem ajuste de 0. Então, não há aqui no procedimento aquela questão de ficar verificando ajuste de 0. Então, aqui não mudou nada, mudou só alguns detalhes para se adaptar. Aqui vocês vão adorar, porque para o formando é a melhor coisa que tem. Eu acho que é a atividade que ela se torna muito mais fácil. Continuas a fazer a mesma coisa. Anota o valor da tolerância, anota o valor da resistência, coloca na terceira e na quarta coluna, calcula o valor máximo e mínimo da tolerância, coloca aí a posição da chave, uma vez que aqui a gente sabe o valor no multímetro digital, é a posição da chave, ela já indica o valor máximo. Então, já escolhemos uma posição da chave, e a sexta vamos colocar o valor, e a última coluna, saber se ela está boa ou não. É muito mais simples, porque não tem que ler escala, não tem que fazer o ajuste de 0. Então, quais são os procedimentos aqui? Primeiro, faz a leitura do componente, como a gente já estava fazendo. Faz o cálculo da tolerância máxima e mínima, anota na tabela, e escolhe a posição da chave. A posição da chave sempre tem que ser um valor maior do que o valor que está marcado no corpo do componente. Nesse caso, não precisa se preocupar com a polaridade, resistência não tem polaridade, coloca as pontas de prova e o valor vai aparecer no ecrã. Olha que maravilha, que coisa mais fácil, né? E pronto, aí depois verifica, coloca o valor lá e verifica a situação do componente, como é que ele está. Tá? Caso queira fazer outra medição, retorna lá o passo 1 e faz novamente a medição dele. Bom, agora vamos fazer aqui de uma maneira prática. Ó, aqui eu peguei uma resistência azul, cinzento e preto. Preto na terceira, não coloca nada, 68 ohms. 68 ohms, posição da chave 200. É no 200, ele é maior do que 68. Pego o aparelho, coloco na posição 200 e meço. Olha lá. Olha que maravilha, hein? Não precisou fazer ajuste de 0, não tem erro de paralaxe, não tem nada. Aqui está o símbolo em ohms, 68,4 ohms. É o que eu falei com vocês, o multímetro analógico, a gente não consegue ver esse 0,4, aqui não dá. Aqui já nos permite uma precisão maior, tá vendo aqui, né? Posição 200, ó, 68,4 ohms. Então o valor já é dado, está dentro da tolerância, está ótimo. A resistência está boa. Tá? Outro exemplo, laranja, azul e vermelho, 3.600 ohms. Laranja 3, azul 6, vermelho 2 zeros, 3.600 ohms. Posição da chave, eu coloco uma chave acima de 3.600, que é uma posição o quê? De 20K. Ó, aqui eu estou pegando, porque aqui eu não posso usar a de 2.000, porque a de 2.000 ele é 3.600, então eu coloco aqui. Eu vou medindo com vários multitestes para que o formando perceba a diferença entre eles, tá? Eu aproveitei aqui alguns modelos para que vão se acostumando a localizar a posição, a ver outros modelos, né? Então aqui eu coloquei na de 20K, olha lá, 3,58.
Tá? Ele aqui não diz a unidade, mas a gente, como está aqui em 20K, já sabe que é 3,58K. Então, tá ótimo, né? Aqui eu fiz com esse outro, ó, aqui também na posição de 20K, só que aqui ele me mostra em quilômetro, tá? Ele já, esse aqui marca o quilômetro. Então, esse deu 3,58, esse aqui deu 3,61. Veja que há uma certa diferença, tá, gente? De um aparelho para outro e tal, mas são diferenças muito pequenas. A gente não tem problema, essa precisão aí não vai afetar em nada, tá? Então, segundo o medidor, primeiro está dentro aí do valor, essa resistência também está boa. Vamos a mais um exemplo, aqui um pouco maior, 22K, vermelho, vermelho e laranja. Vermelho é 2, vermelho é 2 de novo, 22, laranja são 3 zeros, então vai ser K. Posição da chave, 200K. Porque é 22K, então a gente tem que trabalhar com uma posição maior, que aqui não vai dar mais do de 20K. Ó, nesse aparelho, 21,33, valor medido, da posição de 200K. Esse aqui deu 21,5. 21,3. A diferença bem pequenininha de um para o outro. E isso também, gente, esse aparelho, uma observação interessante, tá? Esse aparelho aqui é uma marca muito boa, Minipa. Esse aparelho aqui, esse multiteste, é um multiteste de boa qualidade, tá? Esse aqui é aquele multitestezinho que a gente compra no China baratinho. Para vocês verem que ele não, em qualidade de medição, de aferição, ele é muito bom. Ele pode não ter uma qualidade estrutural, ele pode cair, pode se danificar e tal, mas na medição ele é bastante confiável. Ele não é um medidor muito ruim, não, na hora de medir. Então, aí feito as leituras, está próximo do valor, também está considerando boa. Tá? Bom, aqui nós temos um com 5 faixas, castanho, preto, preto, amarelo e castanho. Então, castanho, preto e preto. Então, castanho é 1, preto e preto é 0, 0, 0, 100. Amarelo são 4 zeros. Então, 100 com 4 zeros, 1 mega. Tá? Castanho aqui é 1% de tolerância. Então, o valor de 1 mega temos que botar ou na posição 2 mega ou em alguns vem escrito 2000K, que é 2 mega também. Ó. Olha lá, esse aqui deu 0,995 mega. Está bem próximo, né, gente? Está bem próximo. É 1 mega, né? Então, o valor dele está bem próximo. Está dando 995 mil. Então, está dentro dos valores considerados aí bons, né? Olha esse aqui, deu 999. Quase 1 mega. Você vê que a tolerância aqui, de um para o outro, teve uma pequena diferença. Tá? Mas como a tolerância é de 1%, ele está bem bom. Aqui está na posição máxima. Esse pequenininho aqui é interessante, porque esse aqui ele tem um auto-ranger, ou seja, ele mesmo vai escolher a posição aqui. Basta que a gente coloque nessa posição e ele já me dá a leitura em megômetro. Ele já deu uma leitura um pouquinho mais alta, mas também a resistência está boa do mesmo jeito, dá 1 mega, né? Que esse 3 aqui não é praticamente quase nada. E ele já mostra aqui em megômetros, ó, aqui em cima, megômetros. Então, já verificamos aí mais um terceiro medidor. Então, também está... Quais são os defeitos da resistência? Tá? Vamos agora analisar o que pode acontecer com a resistência. Bom, um problema que acontece muito frequente é ela esquentar, porque a resistência dá algum problema, ela esquenta e queima. Então, a gente perde o valor dela. A gente não sabe qual seria. Se ela se queimar mesmo, perder toda a cor, a gente não tem o valor. Tá? Aí, o interessante é ter o esquema do aparelho, para a gente poder detectar o valor dela para substituir. É um caso meio chato, né? Porque ela queima, perde o valor, a gente teria que ter aí um esquema do aparelho para descobrir qual o valor da resistência.
porque não adianta medir, você já sabe que ela está queimada mesmo, ela não vai apresentar o valor, mas ela não consegue ver a cor, porque ela queimou a cor também. Tá? Bom, e o que pode acontecer com ela? Ela pode estar aberta, ou seja, aberta, uma resistência não marca nada. Ela está aberta, ela é um isolante, ela virou um isolante, não marca nada. De um ponto ao outro não tem nada, ela não é mais uma resistência, ela se tornou um isolante. Tá? Então, isso é um defeito que pode apresentar. Ou ela pode estar alterada para mais, ou seja, ela é de 100K e dá o valor de 500K. Ela está muito alterada para mais. Então, ela não está aberta, mas ela está com um valor muito acima do valor que está marcado no corpo. Bem acima da tolerância. Não é esses valorzinhos que a gente viu aí, pouquinha coisa não. Ela altera para mais mesmo. Ela dobra de valor, triplica de valor. Bom, na hora de substituir, nós temos que ver, além do valor que está marcado no corpo ali, temos que colocar um valor igual, nós temos que ver o quanto ela aguenta de corrente elétrica, que é dado como dissipação de potência. Tá? Essa dissipação de potência, ela vai indicar o quanto ela aguenta de corrente. Então, na hora que formos substituir uma resistência por outra, vamos ver a potência. Tem de 1/3 de watt, tem de 1/4, tem de 1 watt, 2, de 5, e assim vai. Então, a gente tem que colocar sempre uma potência igual, ou um pouco maior. Não tem problema. Se não tiveres o mesmo valor lá na hora, podes colocar uma resistência maior. Maior de tamanho, não de valor. O valor é o mesmo, porém o tamanho pode ser um pouquinho maior se couber no circuito. Porque a dissipação, ela não afeta o valor ôhmico da resistência. Ela só vai dizer que a corrente que ela aguenta é maior. Não é aconselhável, mas se não tiver uma emergência, pode substituir por uma de potência maior do que aquela potência que vem marcado ali.